Você já se perguntou por que é que tem relação que começa tão bem e depois acaba, do nada assim? Por que é que o amor acaba? Por que é que a relação acaba? Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês as 5 principais fases de uma relação, tá? Todo mundo que está numa relação passa ou vai passar por essas 5 fases, depende de quanto vai durar a sua relação, tá? Algumas fases podem durar mais para uns e menos para outros, mas é um consenso do comportamento humano, da psicologia, que todo mundo passa por essas 5 fases. Com essas dicas aqui, você vai poder analisar em qual fase você está da sua relação e, de repente, corrigir algum rumo aí nessa rota que você está tomando, que a sua relação está tomando, para poder evitar que ela acabe, tá bom? E no final do vídeo, eu vou trazer uma informação aqui que vai deixar você de queixo caído. Eu vou trazer para você uma das principais coisas que fazem com que a relação acabe. E não é o que você está imaginando, é algo surpreendente. Então, aguenta as pontas, fica aqui comigo, que você vai poder analisar como é que está a sua relação, em que pé que ela está e até onde você quer e pode chegar. Tá legal? A primeira fase de toda relação é a atração, aquela paixão inicial, aquela coisa que você olha para a pessoa, seu coração acelera, você bota um sorriso na cara, é o famoso borboletas no estômago, né? Essa fase, ela é maravilhosa. Você quer estar junto com a pessoa o tempo todo. Você tem certeza que ela é sua alma gêmea, que ela é a pessoa para você passar o resto da sua vida. Você tem um desejo físico, carnal, você quer tocar, você quer beijar. E muitas vezes essa atração ela vem por coisas diferentes, não só pelo físico, mas vem por um interesse em comum, vem por uma palavra de carinho, de afeto, algo que te despertou a paixão, a atração, a vontade de estar com essa pessoa. É muito legal, é a fase mais legal da relação. A má notícia é que também é a fase mais curta da relação. Essa é a primeira fase. A segunda fase do relacionamento é o conhecimento profundo, a conexão de fato. A paixão passou, aquela vontade louca de estar um com o outro e tal passou, e agora vocês começam a se conhecer de verdade. Vocês começam a conhecer um ao outro de verdade, como pessoas, como seres humanos. Você começa a identificar valores no outro, você começa a identificar hábitos, gostos, que às vezes são até diferentes, mas podem somar, tá? E não repelir. Essa é a fase de construção, onde você passou pela paixão, continua admirando o outro, continua tendo interesse pelo outro, continua querendo estar com o outro, mas ele deixou de ser aquela coisa naquele pedestal intocável. Ele agora é um ser humano mais próximo de você. Ele também comete erros, ele também vai dizer coisas que você não gosta, vocês vão ter aí, de repente, as primeiras diferenças, mas essa é uma parte fundamental para dar continuidade na relação. A terceira fase é a fase da crise ou do ajuste, tá? Crise nem sempre é algo negativo. O que acontece aqui? As grandes diferenças vêm à tona, as grandes incompatibilidades vêm à tona. E aí, o casal vai ter que ter maturidade para saber sentar, conversar e analisar o que pode ser feito para que os 2 continuem convivendo junto, tá. Geralmente nessa fase, quando você supera essa fase, você tem uma grande chance de ter uma relação profunda e duradoura e quem sabe até para sempre, tá. A crise, ela nem sempre existe para afastar as pessoas. A crise pode servir para que o casal se una mais ainda, supere esses obstáculos, essas diferenças de um para o outro e continue a relação. A quarta fase, a gente pode chamar de amor maduro, o comprometimento. Se você chegou até essa fase aqui, como eu disse lá no começo,
Cada fase tem o seu tempo. Tem casais que passam mais tempo em uma do que em outras, mas vamos chegar nisso aqui. Esse amor maduro, ele já não tem aquele fogo da paixão, o desejo, aquela coisa louca. É um clima mais de convivência, de fazer projetos juntos, de querer traçar realmente uma vida juntos. É nessa fase que às vezes vem o casamento, às vezes vem os planos para o futuro, planejar dos filhos, o planejar, de construir alguma coisa junto. Essa é aquela fase gostosa de amadurecimento. São 2 pessoas maduras, adultas, que gostam uma da outra, que amam uma a outra, que querem conviver uma com a outra, mas já não tem mais aquele desejo, aquele fogo juvenil, jovial. São pessoas adultas, maduras, que querem conviver junto, superaram as demais fases, a paixão, superaram a crise, e agora querem construir realmente uma vida a 2. Essa fase pode durar mais ou menos, como eu já disse, mas é uma fase que, se você chegou nela, há uma grande chance também de você estar num relacionamento maduro e estável. Brigas vão acontecer, as diferenças continuam existindo, há o reconhecimento aí de que vocês são 2 pessoas diferentes, de sexos diferentes, de hábitos, gostos às vezes diferentes, mas que tem muita coisa em comum que une vocês 2. E vocês sabem respeitar o desejo, a vontade e o tempo do outro. Essa é uma fase muito legal. A quinta fase, ela pode chocar um pouco. É a fase da transformação ou despedida. Por que despedida? Porque às vezes, depois de muito tempo junto, às vezes décadas juntos, filhos criados, crescidos, vocês chegam à conclusão de que vocês já fizeram tudo o que tinham que fazer um com o outro. E aí? Vocês construíram tudo que tinha que construir, vocês construíram uma família, uma vida, uma base sólida para criar os filhos, os netos, construíram uma base econômica, financeira, para poder viverem bem. E aí vocês não veem mais nada pela frente, nenhum desafio, nada a fazer mais juntos. E de repente vocês começam a olhar para frente e ter planos diferentes, ter ideias diferentes. Cada um quer seguir um caminho. Eu fiz tudo até aqui com você, mas eu sinto que tem algo a mais para eu fazer. Só que agora não é mais com você. Agora é sozinho. Essa fase pode ser considerada a fase da despedida quando isso acontece. Quando vocês chegam nesse ponto de que já fizemos tudo o que tinha que ser feito em conjunto. Agora vamos fazer separado, cada um para o seu lado. Isso não significa uma briga, um rompimento triste, não. Tem muito casal que se separa, vai realizar os seus sonhos e continuam grandes amigos. Continuam grandes amigos, continuam criando os filhos juntos, os netos, e acabam construindo até outras famílias, ou vivem sozinhos, sem outro companheiro, porque não é isso que eles querem mais. Eles querem agora realizar outros desejos, outros sonhos, só que sozinhos. Não é também uma fase triste, não é uma fase, o rompimento, né, parece que é algo triste, brutal, traumático, mas muitas vezes não. É algo maduro, pensado, analisado. Se você está vendo esse vídeo e está nessa fase, senta, conversa com seu parceiro. Aliás, não importa que fase você esteja. Esse vídeo tocou você? Conversa com seu parceiro. Mostra para ele que fase será que você está no seu relacionamento, hein? Cada fase tem a sua beleza, tem os seus encantos, tem os seus atrativos e tem os seus desafios. Cada fase apresenta um conjunto de coisas a serem superados dentro da maturidade de cada um para aquela fase. E olha só, mesmo um casal adulto maduro, ele pode passar pela fase da paixão. Quantas relações não terminam aí na casa dos 40, 50 anos? E as pessoas se conhecem nessa idade e voltam a viver tudo aquilo de novo. A paixão, a crise, o amadurecimento do amor. Então,
Não importa a idade que você tenha, importa é a fase que você está na sua relação, tá? Todas elas vão te trazer desafios e todas elas vão te trazer também benefícios, coisas gostosas. O lance é não se encanar. O lance é não brigar por coisa boba. O lance é conversar sempre, sempre. Não deixar as coisas terminarem sempre com discussão. Conversa. E eu falei para vocês que eu ia trazer aqui uma das principais causas de brigas e términos de relacionamento. E é uma coisa surpreendente, é um fato surpreendente. Vocês sabiam que o que mais provoca rompimento de relacionamento é o excesso de intimidade? Pode parecer contraditório, né? Quanto mais você vive com uma pessoa, mais à vontade você fica com ela e mais intimidade você tem, não é isso? Pois é. Mas nem tudo é para ser feito a dois. Nem tudo é para ser compartilhado. Somos indivíduos, somos individuais, somos seres únicos. Eu vou pegar aqui um exemplo bem simplório de um começo de namoro. Você acabou de conhecer o rapaz ou a moça, vocês vão sair, e o que que vocês fazem? Vocês tomam aquele banhão, botam uma roupa bonita, se produz porque você quer apresentar o melhor para o outro, não é isso? Passada a fase da paixão, a segunda, a terceira fase, vocês vão sair, e aí você, meu camarada que é homem, bota a camisa do time de futebol, aquela bermuda velha, um chinelo, um boné, e a senhora também não está muito preocupada em se arrumar, bota aí aquele moletom mais ou menos, né? E saem os dois de qualquer jeito. Isso é excesso de intimidade. Por que que não pode se arrumar e se produzir depois de anos e anos que tá junto, hein? Quer outra coisa? Outro exemplo? No começo do namoro, é aquele pisar em ovos. Você não fala nada agressivo, você é educado, você pede desculpa para tudo, né? Passado um tempo, os palavrões vêm à tona, você já começa a chamar outro por apelido, às vezes um apelido que é degenerativo, às vezes você já começa a chamar atenção para o corpo do outro, às vezes você começa a insultar o outro, você começa a falar palavrão, você começa a ser grosso, porque você tem tanta intimidade, né? Parece que você está falando com um brother na escola e você parece que está conversando com as amiguinhas. E aí, você acha isso legal? Por que não manter a educação? Por que não manter a gentileza, o galanteio, até depois da quarta, quinta fase do relacionamento? Por que que tem que descambar para essa coisa de broderagem? Hein? Já pensaram nisso? Vou dar mais um exemplo aqui. Nem toda intimidade é para ser compartilhada. Tem casal que vai fazer o número 2 junto no banheiro. Um tá lá fazendo o número 2 e o outro tá escovando o dente e estão conversando. Se você faz isso e tudo bem, beleza. Mas não precisa. Não precisa. Aliás, se sua casa tiver 2 banheiros, cada um usa um. É isso mesmo. Mantenha uma certa intimidade. Mantenha uma certa independência. Não fiquem fazendo tudo juntos. Esse excesso de intimidade pode parecer bobo, mas esse excesso de intimidade, de tratar o outro de qualquer jeito, é que vai fazendo com que você, eu falo você, ele ou ela, tá? O homem ou mulher, vão fazendo com que você vá perdendo encanto. E aí, abre o olho, você mulher e você homem. Aparece aquele sujeito, aquela sujeita, que trata o outro com educação, com carinho, com respeito. E você fica pensando: "Nossa, minha mulher não me trata assim. Nossa, o meu marido não me trata assim". Abre o olho, entendeu? Depois não reclama. Então, excesso de intimidade leva muitos casais ao término da relação, porque perdem o encanto, porque começam a avacalhar, porque começam a tratar o outro de qualquer jeito. Por que que você não trata ela e ele como você tratava no começo da relação, hein? Tudo bem, não é todo dia que você vai botar uma lingerie linda e você, cara, vai estar
todo produzido. Às vezes você quer dormir de moletom, os 2 e beleza, legal. Mas lembre-se, tem que ter sempre esse momento de intimidade, tem que ter esse momento de galanteio, de sedução, de gentileza, entendeu? De abrir uma porta de carro, de servir um copo com água na cama, que seja para ela de manhã ou para ele, de ser gentil, de ser amoroso, não é só na frente dos outros, tá? Então, meus amigos, me fala aqui nos comentários em que pé que está a sua relação. Como é que é a sua intimidade com seu parceiro ou parceira? Precisa de um ajuste aí? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa um like, deixa um comentário, tá legal? Se inscreve no canal que é importante. E aqui nesse canal tem várias dicas de comportamento que você pode aplicar para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua família, para tentar ter uma vida melhor, tá bom? Gratidão.